Lamentações, capítulo 5. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias, como antes. Olha que palavra de reflexão. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias, como antes. Primeira coisa que você tem que observar é: se o Senhor me converter, eu serei convertido. Por que essa palavra é verdadeira? Porque Deus é verdadeiro. E uma vez que Ele faz uma obra na vida de alguém, Ele não faz pela metade, Ele faz completa. Uma vez que Deus se decide a fazer, Ele vai fazer porque Ele não é mentiroso. Ele cumpre aquilo que fala. Por isso, converte-nos, Senhor, a Ti. Converte-nos a Ti, porque se o Senhor nos converter, nós seremos realmente convertidos. Haverá mudança, haverá transformação, haverá cura, haverá libertação, haverá salvação, haverá uma conversão genuína, porque o Senhor nos converteu. Eu preciso ter isso no meu coração, sabe? Eu preciso ter essa palavra na minha alma, eu preciso ter essa palavra na minha mente, eu preciso ter essa palavra no meu entendimento, no meu coração, no meu espírito. Entender isso, compreender essa verdade que se Ele decidir fazer, a obra vai ser completa. E renova os nossos dias como antes. Sabe, é uma palavra de quebrantamento e de reflexão. Porque quantas das vezes a gente acha que está convertido, mas de repente pisa alguma coisa no nosso pé e a gente mostra a natureza da carne. E na verdade a gente não é convertido coisa nenhuma. Muitas das vezes a gente fala que está convertido, mas deixa a carne falar mais alto. Quantas das vezes fala que é convertido, mas deixa o pecado bater na nossa porta. Quantas vezes fala que é convertido, mas deixa o mundo agir, deixa o mundo bater na nossa porta, age carnalmente, vive carnalmente. Isso é resultado que quem mais manipula a sua vida, quem mais tem controle sobre a sua vida é a carne do que as coisas espirituais. Por isso, aquele que é convertido, ele não vive pelos desejos da carne, mas ele vive pelos desejos do Espírito. Paulo diz que aqueles que são reclinados às coisas da carne, eles vivem para os desejos e satisfações carnais, mas aqueles que estão inclinados às coisas do Espírito, eles se alimentam daquilo que é espiritual. E a grande questão é que essa é uma oração que eu devo sempre fazer ao Senhor. Senhor, me converte. Arranca de mim o que não edifica. Arranca de mim o que não agrega. Arranca de mim o que não acrescenta. Arranca de mim o que não levanta. Tira de mim o que realmente não vale a pena. Sabe? Converte o meu espírito a Ti. E outra coisa, renova os meus dias. Renova os meus dias como antes. Sabe? Me ensina a voltar ao primeiro amor. Me dá esperança. Esperança em Ti, na Tua palavra. Às vezes chega um tempo que a gente começa bem e termina mal. Quantas pessoas às vezes que começam bem, orando, buscando, lendo a Bíblia, estudando, orando, e depois de um tempo vai engessando, entrando no automático, as coisas vão saindo do lugar e você precisa fazer essa oração. Me converte, Senhor, me converte. Muda o meu coração. Me ensina a voltar a ser como antes, renova meus dias como antes, me ensina a voltar ao primeiro amor. Essa é uma oração que nós temos que sempre fazer, porque às vezes em algum momento você pode se perder. Às vezes você tem 50 anos de crente, 40 anos de evangelho, mas se perdeu no meio do caminho, se perdeu por uma situação, se perdeu por um pecado, se perdeu. Às vezes a gente se perde e entra em situações que não era para entrar. E a gente precisa ter o nosso coração voltado para o Senhor. A nossa alma desejando as coisas de Deus, o nosso coração queimando pela presença do Senhor para isso, para falar dessa forma. Renova os nossos dias como antes, renova o coração como antes, renova a mente como antes, para que eu venha viver e fazer o seu propósito, para viver de acordo com a sua vontade, para viver de acordo com os seus planos, para viver de acordo com os seus desejos, para viver as suas promessas sobre a minha vida. Então, que essa palavra possa falar ao seu coração e que haja no seu coração esse desejo de mudança, sabe? Esse desejo de orar dessa forma. Senhor, me converte.
Converte as áreas que ainda não estão convertidas, porque às vezes a gente acaba falando igual Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero é o que eu sempre estou fazendo. E a gente precisa passar por uma transformação, uma metanoia, uma mudança de mente, para que verdadeiramente a gente volte ao primeiro amor e que os nossos dias sejam renovados como antes, fortalecidos pela palavra e vivendo aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver. Pai, a Tua palavra nos confronta, a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos orienta nesse dia. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem permitido nós passarmos, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Por isso abençoa essa pessoa, dá um dia extraordinário para ela, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra. Deus falou com você, concorda comigo que tem mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Então compartilha essa mensagem com um amigo, com um colega, com um primo, com um parente. Manda para geral, para que mais pessoas ouçam a voz do Senhor Jesus. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma semente na sua vida. Eu queria ofertar no seu ministério. Os devocionais têm impactado a minha fé. Eu queria de alguma forma colaborar com a sua vida. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code. Aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e estar fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração, tá bom? Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entendeu que é relevante a pregação da palavra do Senhor Jesus aqui na internet. Aguarda aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, uma palavra poderosa para o teu coração e fica com essa palavra na sua alma. Olha o Senhor dessa maneira, converte, Senhor, meu coração, me transforma, arranca de mim aquilo que não te agrada, tira de mim aquilo que não edifica, muda a minha vida. Sabe, você precisa enxergar, você precisa passar por uma mudança. Se você não enxerga isso, você não passa por transformações. Ninguém é liberto sem primeiro ter a consciência que precisa da libertação. É por isso que eu digo que o primeiro passo para a libertação, para a vida de alguém, é você ter consciência que precisa de mudança. Se você não tiver consciência, como é que você vai passar por um processo de transformação e libertação? Então ora ao Senhor, me converte. Converte, Senhor, meu coração, a minha alma, a minha fé. Sabe, as minhas atitudes, que às vezes são caminhos que estão me distanciando de Deus, e renova os meus dias como antes. Sabe, restaura o meu coração, me dá alegria, o prazer da salvação, o prazer de te servir, o prazer de viver a tua palavra. Tá bom? Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, com a palavra poderosa para o teu coração. Vem, porque Deus vai falar muito com a gente.